presença. Convido a todos a abrirem a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versos 38 ao 42. Vamos colocar de pé para essa leitura, irmãos. Eu cumprimento também todos aqueles que nos assistem, pela internet. Estamos sendo aí transmitidos, em mais de 126 países. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versos 38 ao 42. Todos encontraram, irmãos? É um texto conhecido da palavra do Senhor. E com muito temor e tremor diante de Deus. Foi um texto que, como um vaso, quebrou meu coração e me refez de novo. E eu peço para que o Senhor possa ministrar o coração da igreja esta noite. O texto diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da sua santa palavra. Tem misericórdia de nós nessa noite e fale ao coração do teu povo. Nós cremos que a tua presença é o maior milagre em nossas vidas. Que o Senhor é o centro de todas as coisas, o mais importante. E nós te agradecemos por estar aqui. Traz, Senhor, nosso coração para o lugar certo. Repreenda tudo que se levanta contra o teu poder nesta noite. E que a voz do Senhor possa estar em alto e em bom som para o coração da tua igreja, no poder do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A história que nós acabamos de ler, ela é de quem? Marta ou Maria? Hoje, irmãos, quero trazer aqui que nós devemos restaurar o nosso amor pelo Senhor. E essa restauração, ela se aplica ao nosso coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo o que nós fazemos brota do centro da nossa existência. Aquilo que a Bíblia chama de coração. Do coração procede as fontes da vida. Então nós percebemos que todo o nosso existir é uma busca, um processo de santidade, para que o nosso coração esteja sempre no lugar certo. Para que ele esteja sempre diante do Senhor. Para que ele esteja saudável e vivo para Deus. E essa é uma luta diária de cada cristão, de cada
adorador. O tempo que o Senhor nos concedeu é para que nós venhamos viver alinhando o nosso coração. E para isso nós precisamos sair de cena. Deus nos tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne. E nós precisamos entender que Ele é o autor da história. E Ele deve ser reconhecido e servido, porque a história é dele e não nossa. À luz desse texto, irmãos, hoje eu quero trazer essa reflexão. De certa forma, nós precisamos decidir diariamente se nós queremos viver como Marta ou como Maria. Eu ouvi uma vez uma pregação, e eu não concordei porque o texto não diz isso. A pregação dizia que na igreja nós precisamos de Martas e Marias, né? Marias, aquelas que vão estar ali em oração aos pés do Senhor, e Martas, aquelas que vão trabalhar. Então ficou bem ruim. Esse é um entendimento errado do texto. Aqui não mostra em momento algum que Maria não era uma mulher que ficava à toa, né? Que não queria trabalhar. Mas aqui a gente entende uma questão da prioridade, daquilo que é essencial. Então a gente lembra aqui que Marta, ela estava errada. Ela também estava preocupada, talvez cansada, abafada, inquieta. E nesse processo de amar o Senhor de todo o coração, nós temos que ser inteiramente dele. E não negociar alguma parte nossa. Estar de todo o coração para o Senhor. E é uma luta diária. Nesse momento, né, talvez questões, preocupações com a semana, com o dia a dia, pode estar perturbando você durante esse momento de culto que é para o Senhor. E é um momento sublime, é um momento íntimo, é um momento de proximidade. Aqui nós cremos que Deus ministra ao nosso coração, Deus atua com curas, com transformação, com coisas na nossa mente, no nosso coração. Ele liberta, Ele cura, Ele salva. E nós ganhamos vida na presença do Senhor. Então, traga o seu coração para esse momento. Traga a sua mente para esse momento. Nós, tratando no aspecto de pecado, nós vemos que muitas pessoas escolhem o caminho da rebelião. E o caminho que deve ser seguido é o caminho da submissão. Jesus, ele sempre foi submisso ao Pai. Isso nunca foi problema para ele. Nós vemos o movimento perfeito da Trindade Santa. E o Filho eternamente em amor é submisso ao Pai. E isso não o torna menor ou inferior, mas glorioso, poderoso, santo e perfeito. E o caminho nosso também é da submissão. Mas o pecado traz sempre a ideia de rebelião. E alguns escolhem caminhar em submissão, outros em rebelião. Mas nós não podemos ser moldados por esse mundo. Nós não somos máquinas. Nós não podemos nos comportar na agitação desse mundo. Porque nós vamos só alcançar culpa, insatisfação e desânimo, vivendo nos moldes e na velocidade desse mundo. Eu sempre falei muito devagar, irmãos. Que Deus ajude o culto terminar hoje. E eu vejo que o mundo está muito veloz. Eu mando mensagem no grupo da igreja e todos falam para mim: pastor, eu escuto o senhor em 2.0. Eu falo: misericórdia, eu não mando oração para vocês mais, né? 1.5. E o mundo fica acelerado demais.
E aí nós ganhamos 2, 3, 5, 10 segundos para quê? Para jogar o tempo fora com muitas outras coisas. Nós podemos viver talvez o tempo do lamento, de andar com tanta pressa, num mundo tão agitado, sendo que Deus nunca vai se adequar ou obedecer o 2.0. É no tempo do Senhor e não no nosso. Irmãos, precisamos produzir para o Senhor, ter vida plena, ser um verdadeiro adorador e ter alegria em servir e adorar a Deus com a nossa vida, agindo a partir de um coração que está alinhado com o Senhor. E aí a gente passa a compreender, se é do coração que procedem as fontes da vida, se lá é a sede do nosso ser, a imaginação, os desejos, emoções, intelecto, descreve quem somos no nosso interior, esse é o primeiro lugar que nós devemos considerar quando nós andamos esgotados, distraídos, procrastinando e fugindo das nossas responsabilidades. Então nós precisamos tratar áreas difíceis, ser confrontado naquilo que nós estamos errando. Certa feita, uma pessoa foi ao médico e o médico perguntou: o que você precisa? Qual o seu problema? Ah, doutor, eu preciso que me ajude. Eu estou numa situação que não está legal. Minha saúde está ruim, está tudo ruim, me ajude. E o médico perguntou: você está fazendo exercício? Essa pergunta sempre provoca as nossas mais sinceras respostas, Aí a pessoa disse: ah, não faço exercício, não tem tempo para isso, não tem tempo. Até fico animado, vejo as pessoas, fazendo caminhada, alguns vão, 4 horas da manhã, Isso é o horário do ser humano, está de pé. Brincadeira, é sim, irmãos. Então, vão caminhar, vão fazer exercício, vai fazer academia, e a pessoa, não posso fazer nada disso, não tem tempo, e vai ter que ser assim, porque tem que ser do meu jeito. E o médico continuou perguntando: você se alimenta bem? E a pessoa: não tem tempo. Não dá para cozinhar, eu como ali qualquer coisa ali, e é rápido, e não tem tempo para isso. E também não dá para mudar, dá muito trabalho fazer coisas saudáveis, e não tem jeito. E o médico continuou: você está dormindo bem? A pessoa: não, eu não gosto de dormir cedo, eu gosto de ficar ali no celular, vai passando tempo, quando eu esqueço da vida, já está de madrugada, no outro dia tem que acordar cedo, mas é o meu ritmo, eu não vou mudar isso e tem que ser assim. E o médico diz: olha, eu tenho aqui um diagnóstico para você. O seu problema de saúde é orgulho. O seu problema é orgulho, porque você não aceita nenhuma orientação. Você age como se tudo estivesse no seu controle e você não se submete a nada. O seu problema de saúde se chama orgulho. Nós aqui, irmãos, podemos olhar para o texto e ver que Maria, ela estava ali aos pés do Senhor, ela estava certa. Quando a gente olha para esse texto, a gente não tem dúvida, não é verdade? Maria estava certa, ela estava aos pés do Senhor. Jesus ainda defendeu ela, e Marta estava errada. Mas é interessante, quando nós olhamos para nós mesmos, nós gostamos de ser mais como Marta do que Maria. Infelizmente. Marta, ela anda inquieta, é uma pessoa agitada. E ela quer trabalhar. Gente que trabalha, gente que dedica o seu tempo. E trabalha, e não para.
E ela não descansa. E tem gente que gosta de falar isso. Eu trabalho o tempo inteiro, eu trabalho de sol a sol, eu trabalho de domingo a domingo. Férias? Que vergonha, férias. Descansar não, comigo é assim, e trabalho é assim. E meu nome é trabalho, meu sobrenome é trabalho, e eu não paro. E ao mesmo tempo, ela atrai atenção para si. Olha como eu trabalho, olha como eu dedico o meu tempo. Ninguém tem dó de mim. Alguém já falou essa frase? Ah, se as pessoas soubessem o tanto que eu luto, o tanto que eu sofro, o tanto que a minha vida... Alguns entram na igreja e falam, esse povo aqui não sabe o que é sofrimento. Eu tenho lá encontro de homens, e às vezes eles mesmos falam em voz alta, o pecado em voz alta. Vocês não sabem o que é trabalhar. E atrai atenção para ela. E ela estava o quê? Preocupada. Alguns fazem da dor, da ansiedade, da angústia, uma forma de viver. Ah, eu sou assim mesmo, sou uma pessoa ansiosa assim mesmo, e tem que ser assim, porque senão não vai. E ela atrai atenção para si, talvez numa ideia de como se ela não agisse daquela forma, a casa não andava. Nada ia acontecer. Porque ela chama a atenção para si. E isso atrai o pecado do orgulho. Ela faz uma pergunta também que mostra como que o coração está fora do lugar. E Jesus, ele é tão paciente, ele ouve tanta coisa. Ele ouve expressões que não deveriam ser feitas para ele. Em Marcos capítulo 4, ali, atravessando o mar da Galiléia, vem aquela tempestade. E Jesus estava exausto, dormindo. E aí eles acordam ele e falam, Senhor, o Senhor não se importa da gente morrer? Isso é pergunta que se faça para o Salvador? Isso é pergunta que se faça para aquele que veio para nos salvar? E aí Marta, dentro da casa dela, fala, Senhor, o Senhor não se importa de eu estar servindo aqui sozinha? Manda Maria me ajudar. Olha como que o coração está fora do lugar. O orgulho, ele é um sentimento de satisfação, um conceito exagerado sobre si. Ele é uma autoadmiração, um excesso de autoadmiração que resulta em arrogância, soberba, altivez. É um conceito elevado que alguém tem sobre si próprio. É um amor próprio exposto de modo exagerado. E é uma ação que demonstra desprezo em relação ao próximo. Sinônimos de orgulho: vaidez, altivez, soberba, presunção, pretensão, arrogância, vanglória e ostentação. Trazendo para o nosso aspecto, orgulho é a idolatria do eu. Envolve colocar a nós mesmos, no centro do mundo. As relações, as ambições e tarefas giram em torno de si. E aí o orgulho, ele produz confusão, desobediência ao descanso, desejo de controle e perfeccionismo. E aquele que é orgulhoso não seria também só no aspecto de se achar acima de tudo, digamos aí, entre aspas, um aspecto positivo, mas também um autodepreciativo. Timothy Keller, no livro sobre o ego, ele diz o seguinte: o orgulhoso não é apenas aquele que coloca a si mesmo em posição superior, mas também aquele que vive autocentrado ainda que na autodepreciação. O ego, e não Deus, está ocupando o centro da sua vida. É aquele que também chama a atenção para si por aspectos negativos, de autodepreciação. Marta estava expressando, como se ela dissesse: ninguém me ajuda, olha como eu sofro,
nem Deus liga para mim. Deus não me ajuda. E a gente pode, talvez que está se exercendo muito julgamento sobre ela, mas esse julgamento é sobre nós. Aqui nesses aspectos, né, do orgulho, o otimista é aquele que fala, eu dou conta, eu faço sozinho, eu não preciso de ninguém. E o problema dele é confiar demais em si mesmo. E a consequência é frustração, ele fica devastado e prostrado quando ele falha. O pessimista, não dá para mim, é difícil demais. Essa tarefa tem um peso insuportável. Pelo menos a vantagem desse é que ele reconhece as suas limitações. Mas qual que é o problema do otimista e do pessimista? É que eles estão voltados para si mesmos. Eles estão apenas olhando para eles mesmos o tempo todo. E isso é orgulho. O efeito do orgulho vai levar você para o ativismo. Você gasta energia com aquilo que não é essencial. E você fica desfocado. E uma hora a fatura chega. O coração fica quebrado. E aquele que era 220 volts, agora está descarregado, sem bateria, prostrado, incapaz de se concentrar, doente e irritado. Já teve algum momento assim que só uma enfermidade para parar você? Só alguma coisa assim, enquanto não fica doente, não para. E a ideia do procrastinar traz a ideia de um egoísmo de se preservar. É aquilo que é importante, às vezes que é necessário e fica só para depois. E às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, no grupo dos homens, eu falo, o homem quando ele promete, nem que seja em 6 meses, ele cumpre. Então tem lá uma torneira estragada, né? Põe lá um remendo e fala, depois eu arrumo, depois eu faço, depois eu mexo. E aí passam-se as eras, as estações, os anos, e está lá parado aquilo, cutucando a consciência de alguém que procrastinou. Não lida com as suas responsabilidades. Então, o desânimo toma conta dessa vida. Tiago 4, verso 6 diz, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós buscamos ocupar o centro do mundo e viver a nossa glória, estamos em oposição a Deus, e o Senhor se oporá a nós. Mas, irmãos, eu quero falar do Evangelho restaurador. Eu quero falar do Senhor que traz conserto para o nosso coração. Que não só transformou pedra, né, tirando ali pedra e colocando carne, mas colocando a gente na posição da qual nós jamais deveremos sair. Os verdadeiros adoradores, aqueles a quem o Pai procura, aqueles que estão curados, eles ouvirão uma voz além da sua própria. Eles ouvirão a palavra da graça que está no Evangelho, razão pela qual agora direcionam a sua vida para além de si mesmos. Eles estão voltados para o Senhor, olhando para o Senhor e recebem a mensagem que os derruba, mas também que os levanta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 diz isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando para fora de si, encontramos a força de Deus e o foco necessário para o que precisa ser feito.
Então, irmãos, dentro de nós se instala uma guerra. E a guerra, ela é o domínio de território. E Jesus, ele está assumindo o controle que é dele. Estava ouvindo uma música, né, já até citei ela, do João Alexandre, bem antiga. Diz o seguinte: o coração aflito torna todos os dias maus, cinza todas as cores, céu escuro intemporal. A guerra, ela acaba quando nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. E quando nos rendemos, experimentamos paz e ainda vencemos o mal que nos aflige. Além de demonstrar um coração de adorador, o Senhor nos guarda, Ele nos protege. Maria, ela foi protegida. Marta estava esperando o quê? Que Jesus falasse assim: ô Marta, você me desculpa, né? Eu estava conversando aqui, mas vai lá, Maria, porque é mais importante. Talvez ela esperava algo assim. E Jesus diz: Marta, Marta, não precisa disso. Não precisa de tanta coisa. Você anda inquieta e preocupada. Uma coisa só era necessária. Maria escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. Deus cuida e protege dos verdadeiros adoradores. Esse momento não é tirado de nós, porque estamos com o Senhor. Não é desconsiderar, irmãos, as coisas que nós passamos e enfrentamos. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A nossa força vem de Deus, amém, irmãos? Nossa força vem do Senhor. É Ele quem nos sustenta, como diz nosso irmão Davi nos Salmos, né? Fala que a misericórdia, a graça é que nos mantém de pé. A nossa relação, irmãos, com os nossos projetos e tarefas, ela é tensa quando nós estamos olhando demais para nós mesmos e olhando de menos para o Senhor. O Senhor está aqui entre nós. E se nós não aprendemos a ficar de joelhos, não conseguiremos ficar de pé. E se nós não aprendermos a descansar no Senhor, nós também não vamos aprender a servi-lo. O coração de adorador, ele precisa estar atento àquilo que é importante, que é essencial. E eu volto a perguntar, essa história é de quem? Ela é de Marta ou ela é de Maria? E eu posso dizer para vocês que essa história não é de Marta e nem de Maria. Essa história é do Senhor Jesus. É do nosso Redentor, é do nosso Salvador, é aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas, é aquele que é o início e é o fim, aquele que por meio tudo veio a existir, ele que é o centro da história, ele que é o Filho de Deus, ele que foi sacrificado, o seu sangue foi derramado na cruz, e ele nos salvou, ele nos comprou para ele. Então a história é dele, a história é de Deus, a história é do Senhor, e nós fazemos parte dela. Nós precisamos sair de cena e que o Senhor reine glorioso sobre todas as coisas. O tempo vai passar, as eras vão se passar. Esse mundo, nós estamos vendo aí muitas histórias